Estamos hoje aqui no Clube Comercial, dia 29 de julho de 2019, dando sequência aos nossos diálogos históricos do Arquivo Público Municipal, sob a coordenação da jornalista Bruna Aires, hoje com a presença de Roberto Silveira Bandeira, empresário, produtor rural, mas antes e acima de tudo, né, Beto, presidente, durante muitos anos, seguindo a tradição do pai, presidente do Clube Comercial de Bagé. Hoje é uma data histórica, talvez pela última vez estaremos aqui no Clube Comercial enquanto Clube Social de Bagé, de vez que ele está cerrando as suas portas, e para isso nós estamos com o Beto aqui para nos contar por que vão vender o Clube Comercial. Olha, Cláudio, nós, depois de muita reflexão e discussões em diretoria, nós chegamos, e analisando o que aconteceu com os outros clubes da cidade, no caso recreativo, que acabou sendo vendido em leilões para pagamento de dívidas, o que vem acontecendo infelizmente com o Caxeiral, que já foi vendida a sede social aqui da cidade, e já houve leilões também para pagamento de dívida da sede campestre. Nós temos dívidas, não que comprometam hoje uma parte muito importante do patrimônio do clube, mas é um clube que vem apresentando déficits nos últimos anos e que certamente vão levar, segundo a nossa avaliação e de comissões independentes que nós criamos para análise, que vão levar para esse mesmo caminho num prazo calculado de uns 4, 5 anos. Tá? Então hoje ele não é penhorado, não está penhorado, não está nada. Ele está, mas tem dívidas, e dívidas que a nosso entender ele não são reversíveis. Tá? Então nós julgamos que seria o momento da gente... O Clube Comercial tem um legado cultural, histórico, arquitetônico, não é, que já legou para a cidade, e nós julgamos que ele ainda tem como legar algo em alguma outra área, com os recursos que vão certamente sobrar depois de pagar todas as dívidas que tem, deve sobrar uma importância importante. E o que vocês vão fazer com essa importância e esse saldo remanescente? Paga as dívidas, qual o destino? O destino já estipulado vai ser em alguma obra importante na área da saúde, prioritariamente, e talvez na área de educação também. Me diz uma coisa, Roberto, o que significa para Bagé, o que significa para a sociedade de Bagé, e o que significa particularmente para ti fechar as portas do Clube Comercial?
Olha, Cláudio, eu acho que a população de Bagé, ela sofreu um empobrecimento, tá? E então um clube do porte, do estilo do comercial, ele se inviabilizou, porque não existe mais uma elite com capacidade de manter um clube como comercial. Tá? Um clube totalmente social, sem sede campestre, sem uma parte esportiva que possa estimular o jovem a participar de outra forma. Então ele se tornou difícil de manter. E o poder público, não estou me referindo ao poder público só ao atual, mas o poder público de um modo geral nunca se importou com a preservação, não só do comercial, como de outros clubes e até mesmo de prédios históricos. Né? Coisa que nós agora esperamos que venham a se mobilizar o poder público e ajudar nessa manutenção desse patrimônio arquitetônico que vai persistir do clube, né? Me diz uma coisa, dói para ti fechar as portas do clube? Dói, eu tenho uma história familiar aqui dentro. Pois eu gostaria de saber um pouco da tua história familiar aqui dentro, por isso a pergunta, se te doía ou não. Sim, eu tenho o meu pai na década de 60, 70, presidiu por 4 gestões o clube. A minha mãe pegou no auge do glamour o clube com os bailes de debutante e tudo que era a apresentação, né, das jovens da sociedade, tudo. Ela pegou e preparou essas meninas e tudo, hoje mulheres até de bastante idade. Avós, algumas vezes, conheço muitas. Fizeram uma homenagem, inclusive, para a dona Betinha, né, o ano passado. Ano passado, E então ela, por mais de 40 anos, ela preparou as debutantes e tudo, e eu, nesse período também, até bem jovem, tanto que fui várias vezes par de debutante, fiz todo coisa, vivi com meu pai aqui. E depois passei vários anos em Porto Alegre. Quando retornei, já o comercial já apresentava esses problemas financeiros e tudo. E aí uns ex-presidentes, aí o meu pai já tinha falecido, mas aí ex-presidentes como o Dr. Jorge Grilo, o Dr. Álvaro Godoy, tudo me pediram para assumir o clube e tentar reverter esse quadro de dificuldade financeira que tinha. Porque nesse período o clube estava indo a leilão, foi vários leilões, tudo. Era pelo prédio, era por lustres, era por coisas. E aí nós montamos uma diretoria e tomamos algumas atitudes que na época nós julgamos que seriam adequadas e realmente elas surtiram efeito. Aí nós conseguimos reverter o quadro e na época pagamos algo em torno de 1,5 milhão de dívidas que tinha e acabamos com todos os leilões, todos que tinha. Que foi um caminho, nós abrimos o clube, que era um clube muito fechado, nós abrimos para eventos populares. Fizemos shows, fizemos coisa, a própria diretoria que promovia e tudo, e conseguimos reverter o quadro. E essa não foi uma situação que também determinou o declínio do clube, o fato de abrir para atividades essas populares, tipo feiras e tal, isso não determinou, não causou um mal-estar, já que, como tu disseste, ele era um clube da elite? Mas já estava configurado de que daquele formato anterior ele estava quebrado, né? E estava indo a leilão, quando os outros clubes ainda estavam
estavam bem na época, o Recreativo, o Caxeiral estavam bombando a coisa, e aqui já estava em situação falimentar e tudo. Então foi a alternativa que a diretoria viu e que surtiu efeito na época. Mas aí, com uma evolução e de algumas normas e algumas coisas até na área, por exemplo, de prevenção contra incêndio, para te dar um exemplo, PPCI. Bom, aí o clube que fazia eventos para 2.000 pessoas ficou reduzido a uma capacidade máxima de 970 e poucas pessoas. Isso daí já inviabilizou eventos desse tipo, porque não com 900 e poucas pessoas de público, claro, tu não paga a atração, e muito menos ter lucro. Verdade. Me diz uma coisa, Beto, quantos anos tu foste presidente até o momento aqui? Até o momento eu já fui... Quantos anos? 14 anos. 14 anos, é uma história. Talvez o presidente mais longevo. Certamente. Tu me dissesse que te doeu muito esse fato de tomar essa decisão. Já particularmente tinhas me dito que foi muito pensada, muito elaborada, sempre com a participação dos teus companheiros de diretoria. Então é uma coisa muito doída. Mas assim, o que tu, com teus olhos, o que tu vê esse fechamento das portas? Tu acha que ainda tem alguma significância? Tu acha que ainda, para ti com certeza causou uma dor? Tu acha que para a sociedade, para Bagé, a comunidade também sente isso, ou tu acha que a população não está dando muita importância ao fato, à significação do encerramento das atividades do clube mais tradicional, um dos mais tradicionais de Bagé? Olha, eu acho que para o público mais antigo, que vivenciou, que tem lembranças dentro do clube, certamente é traumático. É traumático. Agora, para o pessoal mais jovem, para o pessoal... Eu acho que alguma minoria ligada à área cultural, certamente deve abalar. Mas eu acho que a maioria da população, acho que não. Falasse aí um pouco do segmento que tem mais, talvez, sensibilidade cultural, etc. Eu te faço uma pergunta que tu, de certa forma, já delineasse. Nesse movimento de venda que vai acontecer com todas as salvaguardas que tu já anunciaste, e principalmente elogiável essa destinação para a saúde, né, e para a educação, que são duas bandeiras de todo o Brasil, tem alguma salvaguarda específica com relação à obrigatoriedade da preservação do patrimônio arquitetônico e deste prédio, e material e imaterial? Porque, de uma certa forma, a resposta poderia ser simples. Poderia dizer, não, a própria cidade, o próprio município já tem um conselho de preservação, com prédios de preservação arquitetônica, histórica e ambiental de Bagé. Eu sou, inclusive, titular desse conselho. A própria prefeitura deve ter legislação, tem, né? Estou falando de uma forma geral, até para aqueles que nos escutam, claro, nem todos estão tão informados quanto tu. Mas nós sabemos que, mesmo assim, muitas intervenções são possíveis de realizar, digamos, quem sabe, compatibilizando a norma, ou então entrando na fresta da norma. Então, por isso que eu te pergunto se existe alguma preocupação, alguma cláusula, por exemplo, aquelas que seriam os camarotes, se fossem transformados, as galerias, os óculos lá. Quer dizer, daqui a pouco pode vir uma casa comercial para cá e botar aquelas, como é que eles chamam, papagaios, como é que se aquelas negócios de botar roupas ali, araras, exatamente. Depreciaria muito a beleza arquitetônica, enfim. Tem alguma preocupação do clube, da diretoria? Preocupação tem, mas eu não vejo um instrumento legal que nos permitisse esse tipo de intervenção.
porque... Nenhuma condicionante na escritura, no contrato de compra e venda? Eu acho que isso já... Própria lei. Que a lei de tombamento, ela já contempla, né? Claro. E nós botarmos uma cláusula a mais, acho que não levaria, até porque nós... Poderia inviabilizar. Não, e nós passamos, né? E para fazer esse controle e eventualmente intervir, se houvesse isso, como diretoria, como coisa que se termina, né, ficaria difícil de alguém tomar alguma atitude. Agora o poder público não, esse tem essa obrigação. Perfeito. Outra questão que sempre o pessoal comenta, o clube nunca pensou em ter uma sede campestre ou uma sede esportiva. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando nem se tinha esse hábito de as residências terem piscinas, é uma coisa muito difícil. O clube, uma vez, parece que houve um comentário, isso não aconteceu. Numa gestão do meu pai até, lá na década de 70, foi feita a fusão com o CAB, o Móvel Clube de Bagé, e que a intenção era partir para uma sede campestre lá. Mas aí, depois dessa fusão, provavelmente por dificuldades financeiras, um ex-presidente permitiu que fosse a leilão esta área. Não sei bem se a leilão ou foi usada como pagamento para um conjunto de carnaval na época. Uma dívida de um conjunto de carnaval, é o que nos consta. Que coisa triste. E agora o arquivo, eu não fiz esse estudo a fundo, mas vocês que estão com todo o acervo. Verdade, eu já passei lá, por isso veio uma pergunta. Eu já passei pelo documento. Com esse acervo aí vocês podem fazer uma análise melhor do que aconteceu na época. Também consta a nível de conversa assim, com a diretoria que teria acontecido. Não, vamos fazer, porque nós estamos exatamente querendo fazer toda esse levantamento da história do clube comercial, que sem dúvida teve uma participação ativa na comunidade, principalmente até na década de 1970, 80, né? Tinha uma participação ativa em todos os sentidos, não só no aspecto social, que era a sua finalidade, mas também em outros movimentos que a comunidade se lançava, e o clube tinha uma posição de destaque, a exemplo de sindicatos e outras áreas de atividade dentro da comunidade de Bagé. Mas tu reportavas agora, quando te coloquei a questão da piscina, usasse a palavra fusão, né? Que houve com o cara. Eu estou pegando a fusão como mote, não tem nada mais que ver com o cara. Não foi tentado pelo clube agora, nos seus estertores, uma tentativa de fundir o clube, quem sabe com a associação rural, quem sabe com o Cantegril, que não tem sede, tentar de alguma forma buscar uma fusão nesse sentido? Olha, Cláudio, eu tive tratativas e conversas com diretorias inclusive da associação rural e tudo, mas não prosperou. Não prosperou, até talvez pelo quadro de dificuldade que todos passam, né? Pois aí eu queria chegar. Tu acha que esta é uma situação mais geral? Assim, tu acha qual é o futuro dos clubes sociais? Aonde vai se fazer bairro? Ou tu acha que não se apresentam mais às jovens, à sociedade, que hoje já houve uma revolução cultural, uma revolução até sexual, uma revolução de costumes? Quer dizer, não teremos mais vida social nesse sentido para o qual esta casa se prestava? Eu acho que nesse sentido, acho que não existe mais. A gente vê a nível nacional, mesmo que baile de debutantes. Uma minoria de uma elite muito grande em grandes centros que ainda preserva
nessa prática. E temos, assim, hoje também de hábitos, não é? Hoje, naquela época, as gurias esperavam até os 15 anos, a família, para começar a sair, depois dessa apresentação à sociedade, né? Hoje, as gurias com 12, 13 anos já estão nas boates, então isso já perdeu a razão de ser, né? No meu ver, eu acho que dificilmente isso hoje os clubes, esses ainda que sobrevivem, mais em termos de esportes, para a prática de esportes. Prática de esportes, eu acho que é o que mantém ainda e que também, talvez, no decorrer do tempo, vão se tornando meio inviabilizando, porque tu vê hoje a proliferação de academias, de coisa, com grandes, né, com equipamentos, com coisas que os clubes já não proporcionam, né, nesse momento, mas claro que daqui a um pouco os clubes também vão tentar reagir e começar a atender melhor esse tipo de público e talvez consigam reverter essa tendência. Mas eu hoje, analisando em Bagé, eu acho uma situação bem difícil. Bandeira, a Bruno tem algumas perguntas para te fazer, mas eu queria fazer uma última pergunta para ti aqui. Eu cheguei em Bagé em 1970, né, e ainda peguei aqueles bailes bonitos de exposições, os bailes de debutantes, algumas festas de Réveillon que foram feitas aqui, bailes lindíssimos, né? As meninas já começavam no inverno a procurar as modistas, as costureiras para fazer seus trajes para bailes de gala, os homens seus smokings e tal. Eu queria assim, puxar um pouquinho da tua memória, cutucar mais um pouquinho na tua dor, né, de fechar essas portas, que eu sei que o mais dolorido de todos é tu, pelos esses 14 anos que tiveste à frente do clube, pela tradição familiar do pai e da mãe. Tu lembras o que tu lembra? Porque ele não se resumiu também, né, só a essas festas, isso aqui era palco de muitas outras. Agora eu estava conversando com a Bruna, bom, onde é que eu vou votar agora? Porque eu votava aqui no grupo, né? Então foi palco de outras tantas atividades. Quais te trazem a lembrança? Eu acho que governadores passaram por aqui, banquetes foram feitos aqui, né? Manifestações de apoio, que tu recordas pelo menos da tua administração de tempos passados. Tu falasse ainda há pouco do teu tempo. Não, isso, vários governadores, eu teve recepção aqui, ministros, presidentes também. Presidentes também, né? Acho que o Médici aqui, eu não sei se o Jango também, acho que teve um jantar aqui para o João Goulart, ele teve aqui em início de 1964, ou dezembro de 60, acho que dezembro de 63 ele teve aqui, acho que teve um grande banquete para ele, para o Jango. Foi uma das últimas saídas dele de Brasília. Teve sim, teve ministros, teve recepção várias nessa área política e houve eventos de peso aqui. Teve blocos carnavalescos, né? Não tinha um bloco aqui como eram os Inocentes? Inocentes, tinha. Na época que o carnaval aqui botava, quando nós entramos na questão de lotação dos clubes, aqui tem registro de mais de 3 mil pessoas dentro do clube, né? E coisa em carnavais memoráveis aí. Memoráveis, que eu participei de alguns. Eu também. Íamos até às 6, 7 da manhã, saíamos para a rua e descíamos às 7, já de manhã cedo. Pois isso até foi criação do meu pai. Conta para nós então. A criação do carnaval, porque às vezes ficava um grupo meio aquele de fim de festa, né, que terminava o baile, ia ficando uns e tudo, e gerando às vezes confusões e brigas dentro do clube. Então aquilo foi bolado pela diretoria. Não, vamos botar o conjunto a sair para a rua, vai até o meio da praça, porque aí o pessoal já sai junto e já se dispersa na rua e já não incomoda dentro do clube, né? Então quando saía
a banda e saía o pessoal todo pulando no coisa, até a praça já fechavam o clube e acabou se tornando uma tradição isso aí, né? tradição. Uma grande sacada do Coronel Bandeira fazer essa saída. Depois todo mundo ia tomar café da manhã nas granjas reunidas, né? Exato. Lembra disso? Lembro. E nós estamos agora aqui no local que era a biblioteca do clube, né? A biblioteca do clube, que era um dos lugares nobres aqui do clube comercial, e inclusive vai deixar saudades, porque esse local aqui, ele abrigou não só biblioteca, né, a sala de leitura, mas ele foi palco para lançamentos de livros de grandes autores, foi palco aqui também de exposições artísticas, de pinturas, né, das belas artes. Então a gente fica com essa tristeza, né, estamos aqui lembrando num local nobre da cidade que serviu, né, para grandes manifestações culturais aqui, foi palco também de grandes sessões de declamação aqui. A professora Beatriz Camargo, eu a vi aqui, e outras tantas manifestações, aqui, exposições de fotografias, antes de nós termos, né, a Casa de Cultura, essas exposições que hoje estão periódicas e renovadas, que tem a Casa de Cultura, eram feitas aqui, me parece. Aqui, né? Sim, eu estou te roubando o espaço, mas você... Não, exatamente, não, mas tem a pessoa... então mais abalizados para dar tudo, preserva toda essa Bruna, tu querias fazer umas perguntas? Não, o senhor acabou fazendo a última pergunta, era que eu ia fazer sobre os bailes, sobre o carnaval, qual foi o ano que parou os carnavais? Olha, eu já faz vários anos, isso aí é questão de uns 10 anos. Porque ainda foi feito algumas tentativas de coisa, mas já numa escala menor, escala descendente de público, até que se viabilizou, né? Porque eu me lembro que o último ano, há uns 10 anos atrás, que a gente tentou fazer, eu pegava um conjunto dos mais singelos, assim, que seria para um baile de carnaval, era na faixa de 15 mil reais. Aí ECAD, com direitos autorais, chegou o último ano, queria cobrar, quando foi decidido não fazer carnaval, queria cobrar 20 mil reais. Sabia que não ia conseguir, arrecadar. E nessa trilha aí, os bailes de debutantes pararam nessa mesma época ou seguiram mais? Não, bailes de debutantes seguiram, mas deficitários. Deficitários? Não lembro até quando? O ano passado teve baile? Não. Já passa uns 4, 5 anos. 5 anos, 5 anos. E tem solicitações vem pessoas perguntar se vai ter bailes debutantes? Não, muito pouco. Terminou mesmo essa Terminou. E aqui nos outros clubes que tem lembrança se fazem bailes debutantes? Não fazem mais. Também não fazem, pararam fazem. Todos mais ou menos na mesma época. Isso daí até porque o baile era um baile tradicional de gala, né? Tu vê que ele ficou ultrapassado, que hoje, quem é que tem smoking em Bagé? Temos nós, guardado no armário. Reformando. Dando coisa. E uma prática que era comum de alugar, tinha várias lojas aí que alugavam smoking. Hoje, se tu for procurar, não encontra também. Então, se tu quiser fazer um baile de gala em Bagé, vai ser para um público de idade bem avançada e vão ter que conseguir locações talvez de fora da cidade, porque aqui tu nem vai ter como. Verdade. Qual é o destino do mobiliário deste clube? Isto está sendo terminado o levantamento de tudo que tem mobiliário, obras de arte,
e tudo, e vai ser realizado alguns leilões, tá, para venda desse... E os recursos vão ter a mesma destinação, vão engrossar o bolo para essas obras que o clube quer. Ou na saúde ou na educação. Exato. Tá certo. E me diz uma coisa, Beto, que é importante até que fique registrado para a história. Esse processo todo que chegou a uma definição de venda, ele é um processo que foi gestado, que foi sendo amadurecido durante algum tempo, não sei que tempo, mas por conversas até que tivemos anteriormente essa gravação, tu tinhas já me repassado. Tu tivestes ou sentisse oposição a esse processo todo durante o encaminhamento a todas as fases? Alguém se opôs a isso? Não houve oposição. Houve oposição. É isso que era importante, porque isso respalda todo um trabalho. Né? Não houve oposição. E, inclusive, uma coisa que foi notada por muitos foi a baixíssima presença de associados nas assembleias. Tá? Mas isso até é uma oportunidade boa para dar uma explicação a respeito. Até por causa dessa cautela toda que teve, isso foi feito uma preparação com bastante tempo. Então, os associados eles foram visitados, foi conversado com um número bastante expressivo de associados nas suas casas, em grupos, e tudo explicando a situação do clube e o que se pretendia. Então já havia esse consenso de que essa era a melhor saída. Então por isso não houve grande participação e tudo em assembleias, porque já era uma decisão amadurecida. Tanto um exemplo, o clube tem as pessoas que frequentam, que jogam, brincam aqui e tudo no dia a dia. Esse nem compareceu à Assembleia, e são as pessoas que vivem o clube. Que vivem, as últimas que vivem o clube. Mas não compareceram, porque elas já estavam cientes, e daí já concordavam com a decisão. Então, já estava, essas assembleias foram mais para cumprir com questões legais e burocráticas aí, que a gente não poderia nunca deixar, porque uma coisa dessa magnitude tem que ter todos os cuidados possíveis para não deixar nenhuma brecha ou dúvida quanto à moralidade, legalidade do que está sendo feito. Não é? Até por isso, sempre para respaldar essa decisão e esse processo, foram escolhidas pessoas de gabarito de conceito, não é? Na sociedade, exato, para opinar e para respaldar todo o processo. Em termos de secretaria do clube, no que está lá registrado da secretaria do clube, quantos sócios tem mais ou menos o clube hoje? Hoje, totalmente aptos, vamos dizer, a participar de qualquer deliberação do clube, tem uns 460 sócios remidos e 60 sócios pagantes. Em torno de 500. Esses remidos foi uma das consequências, colaborou, esse grande número de sócios remidos colaborou para a desativação do clube pela falta de arrecadação, ou não influiu muito? Eu acho que colaborou no passado. Do passado. Agora seria irrelevante. De uns anos para cá, eu acho que não. Acho que eles iriam automaticamente se afastando até pela... Claro que sim. Bom, esses livros, essa é uma pergunta do arquivo. Esses livros últimos aí, que tem todos esses registros, vai encaminhar para o arquivo público. Certamente, no momento em que seja concluído todo o processo. Passadas, inclusive, né? A gente... Vários livros mais antigos nós já fez uma belíssima doação também. Aproveito essa oportunidade para mais uma vez, já fizemos aquele registro lá, mas agora
né, aqui dentro do clube, agradecer a tua generosidade, mas principalmente, antes da generosidade, teu tirocínio, né, tua preocupação em preservar a memória do clube, transferindo esse ano, né, alguns meses atrás, a documentação que ainda estava, digamos, ilesa, né, e guardada aqui no clube, fizesse essa transferência, né, lá para o arquivo público, e hoje já está higienizada, já está devidamente arquivada, de formas que a gente reforça aqui os nossos agradecimentos. E hoje já vamos levar aqui mais algumas coisas que tu também desse o mesmo destino. Bruna? Ok, já. Tá ok. Então, Beto, nos cabe agradecer a tua generosidade, né, em nos receber hoje aqui, e te deixamos aqui à disposição, se tu quiseres deixar algum outro recado para as futuras gerações de bagienses, para a história de Bagé, sobre sobre essa história do clube, principalmente a tua participação, né, a tua trajetória dentro do clube, a trajetória do clube e a tua, se quiseres se manifestar. Eu quero agradecer a você, né, a ti, Cláudio, por dar essa oportunidade da gente dar esse depoimento e também por essa tua dedicação tudo ao arquivo municipal que oportuniza de que esses momentos de Bagé, essas coisas sejam preservados para a história, né? Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado, Roberto Silveira Bandeira, último presidente do Clube Comercial de Bagé. Infelizmente.